consciente e inconsciente. Iluminação seria tornar o inconsciente consciente. Meditação serviria para isso e vamos falar sobre isso nesse vídeo. Cultura Zen, voltada a tornar o inconsciente consciente. Somos pequena parte de nós conscientes. Quando a gente decide alguma coisa, escolhe alguma coisa, fala, às vezes nós somos um pouco conscientes disso que estamos fazendo, falando, pensando. A maior parte da gente é inconsciente. Ou seja, a gente começa, mas não termina a ação, a fala, a emoção, a atitude. A gente começa, mas no meio do caminho, o inconsciente assume o barco, o leme, e conduz a várias repetições, né, que acontecem na nossa vida. Então, a saúde mental, a saúde integral do nosso organismo, ela depende da consciência. Da consciência trazer luz ao inconsciente, iluminar a escuridão do inconsciente. Esse papo de consciência, consciente, inconsciente, a gente já conhece, né? Do velho Freud, da psicanálise. Isso são conceitos bem populares até. E é assim que a vida vai se desdobrando. Ao passar dos dias, as nossas atitudes inconscientes, governadas por essa parte de nós, vai nos causando certas angústias, certas crises e transtornos. Não dá para sermos apenas humanos. Esta consciência é uma pequena ponte para uma consciência maior. A galinha não pode voltar a ser ovo, ela tem que ir para frente. Ela tem que evoluir. Então, esse pequeno ovo de consciência que nos acontece, ele precisa evoluir. É preciso levar luz à nossa escuridão. É preciso olhar para dentro. O que tem sido feito ao longo da história da civilização, se não várias máscaras para esconder o inconsciente? Quando a gente está com raiva, a gente coloca um sorriso, acena, desgraçado, não é assim? Em vários momentos da vida, a gente esconde o que está acontecendo dentro de nós e expõe outra coisa. Isso na biologia terrestre é uma coisa muito nova. Nenhum animal é capaz de esconder aquilo que ele sente, o corpo dele expressa. É automático. Mas esse jogo de consciência no ser humano causou essa possibilidade de politizar as emoções, usá-las e fingi-las de acordo com a situação. Isso é basicamente o modus operandi de todas as siglas de transtornos que existem hoje e ainda serão criadas no dicionário da lucrativa medicina psicoterapêutica, psiquiátrica. Pois bem, porque de fato a ideia é essa, né? Que você, usando química, você altera o seu organismo, seus hormônios, seu cérebro, então você consegue resolver o problema da raiva, da tristeza, da ansiedade. É assim que tem sido feito até então e é perfeitamente aceitado pela sociedade.
Na visão da cultura Zen, é preciso iluminar o corpo, é preciso tornar o corpo todo consciente, o inconsciente todo consciente. É um trabalho que não é exatamente de química, mas que altera a química por intermédio da consciência. É uma coisa que realmente causa desdém para muitas pessoas, que seria simplesmente impossível, nada a ver e nada prático, né? A gente quer coisas práticas. Então a alteração química mesmo, é mais fácil, mais conveniente, mais rápido. Tudo bem? Siga este caminho, mas abrace a possibilidade de você ser senhor de si mesmo, dono de si mesmo, controlar os lemes inconscientes, trazer luz a eles, trazer presença. Consciência é presença, iluminação é presença. Olha só, muitas coisas do nosso organismo acontecem sem a nossa percepção consciente. A respiração é uma delas. A respiração é inconsciente, é do corpo. Ela não precisa da nossa presença, a nossa atenção diária. Porque se a gente tivesse que respirar por nossa própria vontade, muitos iam esquecer de respirar. Como dizem as piadas, né? Tem gente que esquece até de respirar. E a gente ia esquecer, a nossa cabeça, os nossos pensamentos iam trazer a gente para longe e a gente ia sim esquecer. E como o cérebro e os pensamentos precisam dessa energia, a gente se autodestruiria. Então, que bom que a respiração é parte da inteligência do corpo. Existe uma consciência ali, mas é uma consciência não pessoal, né? É da vida em si, a vida. A vida é uma consciência. E justamente essa vida consciente que acontece dentro de nós, ela precisa ser visitada pela consciência individual, vamos dizer assim. Essa ponte individual tem que essa ponte individual de consciência, ela tem que nos levar até a consciência vital, profunda, misteriosa. Esse é o objetivo. Por enquanto, a ponte está tem apenas os primeiros passos já construída. E esse avanço progressivo na construção dessa ponte seria o mesmo que você avançar nos degraus do porão do seu inconsciente com uma vela na mão, e aos poucos aquela escuridão vai ficando cada vez mais clara. Você consegue ver o que está acontecendo ali, você traz a sua presença até ali. E nesse porão estão os mistérios. Isso tem um nome. Os orientais chamam de Buddhakaya, o corpo iluminado, o corpo onde a consciência está presente até no fundo dos porões misteriosos. Uma das maneiras mais fáceis de fazer isso, de entender para depois fazer isso, porque o entendimento faz parte do fazer, porque o entendimento ele já é, por si só, um tijolinho de consciência a mais nessa ponte. E a meditação com foco na respiração foi algo que Buda ensinou muito. Ele priorizou esse mecanismo da respiração como base porque ele é bem popular, né? Todo mundo respira. Então todo mundo é capaz de trazer consciência ao seu corpo através da atenção à respiração. Atenção à respiração. Respire, sabe? Respire. Esse respire traz a sua atenção na respiração. E longe de ser apenas um meio de trazer foco da sua mente para a respiração, deixar a sua mente mais focada, não é só isso que acontece.
A respiração realmente ela é parte da ponte, é parte visível dessa ponte entre consciente e inconsciente. É fácil analisar. Veja só. Buda chamou de Anapanasati Yoga, essa meditação com foco na atenção à respiração. Bom, primeiro porque a respiração é a própria energia vital do corpo. Eis o mistério. O corpo precisa dessa transmutação de oxigênio em energia para que possa continuar a sua existência. Inclusive os pensamentos da gente roubam muita energia para continuar se processando. Essa energia vem essencialmente da respiração. Olha o meu celular aí, WhatsApp. Pois bem, respiração é energia vital, é prana, como diz no Oriente. Silenciei o celular agora. Respiração consciente, simples, acessível a todos. Logo no começo do treinamento, você vai perceber que os seus pensamentos vão te roubar a atenção. Eles consomem muita da sua atenção. Esse é o primeiro ponto. Entenda esse mecanismo da mente, porque aí você vai entender a primeira coisa, que você não é os seus pensamentos. Você não precisa entrar neles. Pelo menos no exercício, enquanto exercício de meditação, tenha essa postura de que não vou embarcar nos meus dramas agora. Eu vou prestar atenção nessa tal respiração que tanto acontece, que tão é importante para mim e que eu posso passar a vida sem dar a devida atenção. Respire com amor, com respeito, com devoção, porque é a vida que está acontecendo. É Deus que está acontecendo praticamente. Tudo depende disso. É um acontecimento sagrado. O respirar. Você já pensou nisso? Já teve essa intuição, esse insight? Pois é. Então esse momento de meditação é um momento de oração também. De devoção. De contemplação do mistério da vida. Simples assim. Então, com essa percepção, você começa a sentir o óbvio. Você consegue sentir o ar entrando pelo nariz, os pulmões enchendo. Até aqui, a sua consciência consegue facilmente entender o processo. Mas lá dentro do nosso organismo, quando o ar está em contato com as células, ali acontece uma transmutação de energia. Em algum lugar, em algum centro, existe um centro, vamos chamar assim, centro. Os orientais dizem que este centro da vida está a uns 4 dedos acima do umbigo. É ali que acontece. Mas acontece um tipo de espiral, assim, não é um centro cartesiano, é algo mais subjetivo também. Mas ao mesmo tempo cartesiano, porque o corpo é físico. Mas então, é um mistério. Traga a sua consciência em atenção à respiração até essas profundezas do teu organismo. Simplesmente isso, mesmo você não entendendo nada, você fica simplesmente em atenção. Essa atenção é que é importante, porque aí a resposta virá, porque você vai estar aberto, a luz virá, a luz acontecerá, porque você está dando atenção, você está permitindo que a consciência se manifeste. Porque inconsciência é apenas ausência. Ela não é uma coisa que precisa ser retirada. Ela é simplesmente ausência, ausência de consciência. E você está nesse exercício de atenção trazendo presença.
trazendo a consciência, fazendo ela acontecer. Você está conhecendo os filamentos da lâmpada do seu corpo a fundo. E essa energia que a própria respiração traz para o seu organismo, você consegue, por alguns instantes, deixá-la fluir e não utilizá-la. Os pensamentos utilizam muita dessa energia. O que você está fazendo é receber a energia, perceber ela se transmutando, ela ficando disponível para você enquanto ser vivo e se liberando e se renovando constantemente, sem que você a utilize, sem que você a perca nos pensamentos. Isso é que aumenta a energia da lâmpada, a energia concentrada, aumenta a iluminação, a luz da lâmpada. Se você gasta muito a sua energia com pensamentos, a parte de pensamentos vai funcionar perfeitamente. Só que ela não é o pensamento não transforma em luz. O pensamento é praticamente mecânico. O que traz luz para o seu corpo é você não gastar essa energia. Concentrá-la por si só e deixá-la fluir no filamento do seu organismo. É isso. Isso é iluminação. Isso é trazer iluminação para o seu corpo. Isso é transformar o seu corpo num Buddhakaya, corpo de Buda, um corpo iluminado. Entendendo este conceito, agora fica mais interessante a gente respirar, prestar atenção na respiração, porque agora a gente sabe que não é apenas parar de pensar, é trazer consciência, é entender, conhecer a si mesmo de uma maneira que antes você imaginava, talvez, que fosse só em pensamento, só em filosofia. Agora não, agora é na prática. Na prática. E da onde virá essa consciência? A gente tem um centro no organismo, mas a gente também faz parte de um centro maior de consciência. A vida em si. Então esses centros se conectam e essas percepções um tanto psicodélicas, elas vão acontecer naturalmente. E elas vão sim transformar a sua própria maneira de pensar, o seu controle de pensar, ou seja, o seu pensamento, a sua atitude na vida, a sua fala não vai ficar tão inconsciente, ela vai ficar cada vez mais consciente, cada vez mais sábia, porque mais parte do seu inconsciente está sendo conhecido e transmutado em consciente. Para uma análise prática, a raiva é pura energia. A raiva é uma emoção que os pensamentos adoram, porque os pensamentos vão ficar realmente muito poderosos com ela. E o que acontece normalmente, a gente expande para fora essa raiva. A gente acha o culpado, a pessoa culpada, a situação culpada da nossa raiva. Só que nesse exercício de olhar para dentro, a gente vai começar a perceber que a raiva, essa energia vital, acontece dentro de nós. A gente olha para dentro, não para fora. Para fora são fenômenos que ocasionam. É como se fossem raios, né? Tempestades. Existem vários fatores que provocam o raio, mas a energia do raio, ela está em algum lugar. Ela está dentro de nós acontecendo. A possibilidade de uma grande tempestade está em nós. Aí acontecem os fatores e relâmpagos e trovões. A raiva é pura energia vital. É por isso que a raiva é um exemplo bem interessante para entender o que é essa energia vital. O próprio Mahavira, um grande sábio oriental,
criou uma meditação através da raiva que se chama Rhoda Dhyan. Rhoda Dhyan, na Índia, né? Dhyan é Shan, que é Zen. Rhoda Dhyan, meditação da raiva, né? Mas é muito difícil, de fato, quando você está com raiva, você prestar atenção no seu ser interior. Você provavelmente vai se perder nos pensamentos e nas atitudes das ações da raiva. Mas é possível. É possível apenas para identificar o que é energia acontecendo. Algumas pessoas precisam dessa sensação forte. Outras já conseguem entender isso com sensações mais brandas. Entender esse centro energético que acontece. O fato é que quando você começa a sentir a sua respiração, qualquer momento do seu dia a dia, isso parece que não vai causar efeito nenhum, mas lá, quando a raiva vier, você já vai estar um pouco mais consciente. E para terminar esse vídeo, um exercício bem prático e muito fácil para você entender, captar essa energia dentro de você, esse truque todo que os pensamentos têm de roubar essa energia, é simplesmente quando você está numa roda de conversa e você está ouvindo a pessoa, surge aquela vontade de falar alguma coisa. E você não para de pensar naquilo que você quer falar e você já nem ouve as pessoas na roda. Você está louco de que chegue a hora de você falar. Observe isso, eu tenho certeza que você já passou por isso. Inclusive nos comentários das redes sociais, você fica com aquela vontade de comentar, mas aí você diz, nesse trabalho você está reservando a sua energia. Você está dominando os pensamentos. Aí você sente um monte de sensações. Preste atenção nesse mecanismo para entender o que é, de fato, a tua energia vital. E mantenha cada vez mais, por brincadeira mesmo, por experimento, mantenha-se em silêncio cada vez mais. Não queira resolver os problemas. Apenas entenda que a sua mente está tentando resolver, falar alguma coisa, mas entenda como aquilo que já foi falado e não resultou em nada, e volte para si mesmo. Entenda que é só um círculo que o pensamento está fazendo, que não leva a nada. Então nem comece. Mantenha a energia. Essa energia concentrada vai lhe proporcionar mais atenção às pessoas que estão falando, ao mundo que está acontecendo, e você vai encontrar também, um belo dia, uma conexão entre o seu centro de atenção e o centro do mundo inteiro. Até o próximo vídeo.